Hoje eu vou falar sobre um assunto que é muito perguntado tanto aqui no consultório quanto nas redes sociais. Trombose venosa profunda. Mas afinal, o que é a trombose? Meu nome é Ana Carolina e eu sou cirurgiã vascular. Bom, trombose nada mais é do que um coágulo que se forma dentro de um vaso. Mas quando a gente fala em trombose, é importante diferenciar trombose arterial de trombose venosa. Isso porque nós temos dois sistemas na circulação principais, as artérias e as veias. As artérias levam o sangue do coração para os órgãos e estruturas e as veias fazem o retorno venoso, trazem o sangue de volta para o coração. Obviamente, um coágulo que obstrui a circulação de artérias e veias provoca sintomas diferentes, então são doenças diferentes, embora sejam de fato trombose nos dois casos. Quando a gente fala sobre trombose, a gente geralmente está se referindo à trombose venosa, porque ela é mais frequente e, portanto, mais conhecida da população em geral. Trombose arterial, ela é mais grave porque ela impede que o sangue chegue num determinado órgão ou estrutura, mas de fato ela acaba tendo uma ocorrência um pouco mais restrita. Então hoje eu vou falar especificamente da trombose venosa, a trombose venosa profunda. A trombose venosa profunda ela é um coágulo que se forma em veias de grande calibre, porque são veias profundas. É diferente de um coágulo que se forma numa veia superficial, que geralmente a gente chama de tromboflebite. Quando o coágulo se forma numa veia profunda, ele se forma numa veia maior e por isso os coágulos eles tendem a ser maiores. O problema dos coágulos maiores é que eles podem se desprender, soltar e através da circulação migrar até o coração e depois no pulmão, o que a gente chama de embolia pulmonar. Esse sim, um quadro bem grave e uma das complicações fatais que a trombose venosa pode provocar. Bom, quando é que eu devo suspeitar que tem uma trombose venosa profunda? Bem, os sintomas mais comuns são dor e inchaço. Então, se você tem inchaço em uma das pernas e a outra não, por exemplo, ou em um dos braços e o outro não, ou se de repente você começa com uma dor na panturrilha que não tem uma explicação clara. A trombose venosa tem que ser suspeitada e um médico deve avaliar o seu caso. Mas além dos sintomas em si, a gente também tem alguns fatores de risco que a gente sabe que aumentam a chance da pessoa ter trombose, entre eles obesidade, o hábito de fumar, idade avançada, então a gente sabe que aumenta o risco, idade acima de 40 anos, mas aumenta mais ainda acima dos 60, pacientes que estão em tratamento de câncer ou fazendo quimioterapia, pacientes que estão imobilizados por qualquer motivo, seja por uma deficiência física, idade avançada, ou que se submeteram a cirurgias, ou que sofreram algum tipo de trauma, gestantes e mulheres no período pós-parto, mulheres em uso de anticoncepcional ou terapia de reposição hormonal. Esses são os fatores de risco principais da trombose venosa profunda. Com relação aos sintomas, é importante saber que metade dos pacientes não tem dor e inchaço nas pernas ou na região que foi acometida pela trombose. Então, em alguns casos, a existência desses fatores de risco e algum outro sintoma menos típico, por exemplo, uma cãibra que não passa, por exemplo, numa das panturrilhas, num paciente que tem fatores de risco importantes, deve levantar a suspeita. Ficou com alguma dúvida sobre esse assunto de trombose? Me deixa aqui nos comentários que eu gravo um outro vídeo para responder.